Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Biologia, e estou aqui para mais uma aula. E vamos ver qual é o assunto da nossa aula. A nossa aula 16 tem por objeto de conhecimento composição e organização dos seres vivos, fundamentos da ecologia, composição, dinâmica e evolução da atmosfera terrestre, astrofísica, métodos para determinação das propriedades físico-químicas de planetas e estrelas, e o detalhamento, fundamentos de ecologia. Então, vamos para a nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula falando sobre as relações ecológicas. As relações ecológicas nada mais são do que as relações entre os seres vivos, né? Pode ocorrer tanto entre indivíduos de uma mesma espécie, quanto entre organismos de espécies diferentes. Então, aqui na nossa imagem, nós temos vários tipos de relações, né? Então, como exemplo geral, a gente pode falar o predatismo, quando a gente vê ali, né, a corrida da presa, do caçador. Nós temos também a relação das abelhas com as flores e muitos exemplos de relações ecológicas que existem no fundo do mar, né? Então, essas relações, elas são fundamentais para manter o ecossistema em equilíbrio. Por mais que a gente pense que o leão ele está predando, né? Ele está comendo ali uma outra espécie e isso é ruim. Mas por mais que a gente tenha essa visão de ruim, a gente precisa ter o pensamento ecológico de que aquilo mantém as espécies em equilíbrio, consegue controlar o número de indivíduos de cada espécie. Imagina que se a gente não tivesse, que se não existissem esses leões que estariam predando uma espécie de búfalo, por exemplo, poderia ter um boom na população de búfalos e isso ia prejudicar em alguma outra etapa dentro da cadeia alimentar. Então, essas relações ecológicas, elas são fundamentais para manter o equilíbrio do ecossistema, certo? E agora nós vamos conhecer, né, os tipos de relações que existem. Então, primeiramente, como eu falei para vocês, essas relações elas podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, e quando isso ocorre, nós falamos que a relação é do tipo intraespecífica, tá? Então, quando eu falo em intraespecífica, eu estou falando que são indivíduos de uma mesma espécie. Já as relações que ocorrem com indivíduos de espécies diferentes, esse tipo de relação é chamado de interespecífica, tá? Então, essas relações elas podem ser intraespecífica, quando ocorre com indivíduos de uma mesma espécie. Quando ocorre com indivíduos de espécies diferentes, o tipo de relação é interespecífica, certo? Além dessa classificação, a gente pode classificar as relações como positivas ou harmônicas, e essas são as relações que não causam prejuízo aos envolvidos, tá? Então, as harmônicas ou positivas não causam prejuízos aos envolvidos, mas existem também as desarmônicas ou negativas. E aqui nós temos aquele tipo de relação onde alguém vai sair prejudicado, tá? Então, as desarmônicas são aquelas em que um dos envolvidos não é beneficiado com a interação, ou seja, um organismo é prejudicado, tá? Então, ela pode ser chamada de desarmônica negativa ou harmônica ou positiva, tá? Então, nós temos aí esses dois tipos de classificação. Quando são relações com indivíduos de uma mesma espécie, eu falo em intraespecífica, certo?
Quando é um tipo de relação com indivíduos de espécies diferentes, eu falo em interespecíficas. Quando é uma relação positiva, harmônica, é aquela que não vai causar prejuízo. Já quando eu falo em relação negativa ou desarmônica, aí alguém vai sair prejudicado, tá bom? E agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre os tipos de relações ecológicas que existem. E aí a gente vai começar com as relações ecológicas intraespecíficas, o que quer dizer que são indivíduos de uma mesma espécie, e harmônicas, que são relações positivas, né? E um exemplo desse tipo de relação é a sociedade. Dentro da sociedade, os indivíduos de uma mesma espécie cooperam entre si e estabelecem divisão de trabalho. E o exemplo clássico de sociedade é a sociedade das abelhas, né? Onde nós temos as abelhas que são as operárias, que trabalham junto para aquela abelha para nutrir, né? E também dar todas as condições para a abelha rainha. Então, é uma sociedade muito bem estabelecida e que dá muito certo. E sociedade é um tipo de relação ecológica intraespecífica harmônica. Outro tipo de relação ecológica intraespecífica harmônica é a colônia, como a gente pode observar aí na nossa cartela, certo? Na colônia, os indivíduos estão anatomicamente unidos. Aqui é uma importante informação porque na sociedade eles trabalham independente. Aqui na colônia eles estão unidos anatomicamente, certo? Podendo ocorrer ou não uma divisão de trabalho. E aqui o exemplo clássico que nós temos é a caravela portuguesa, né? Esse quinidário que causa queimaduras aí quando é encontrado, né? Então, se você vir um de perto, não fique perto, não mexa. Por mais que tenha essas cores assim, entenda que na natureza, tudo aquilo que tem umas cores exuberantes, tenha cuidado, tá? E a caravela não se trata de um indivíduo só. Nós temos vários indivíduos trabalhando juntos aí para manter essa caravela viva. E por eles estarem ligados anatomicamente, esse tipo de relação é chamada de sociedade, certo? Então, nós vimos aí a sociedade, esse tipo de relação é chamado de colônia, desculpa. Então, nós vimos aí a sociedade, né? Lembrando que o principal exemplo é a sociedade das abelhas, que funciona muito bem e que na sociedade nós temos as espécies, indivíduos de uma mesma espécie trabalhando unidos, né? Mas cada um é do seu jeito, eles não estão unidos anatomicamente. Quando a gente fala em relação harmônica, onde há essa união anatômica, aí a gente está falando de colônia, que é esse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, onde nós temos a caravela portuguesa, com vários indivíduos que estão unidos anatomicamente para fazer com que a caravela consiga sobreviver, certo? Então, vamos aí falar um pouquinho mais sobre um outro tipo de relação. E agora a gente vai falar das desarmônicas, tá? Então, até aqui nós falamos das positivas, harmônicas, e agora a gente vai falar das desarmônicas ou negativas. E nós temos aí o canibalismo, que é uma relação em que os indivíduos da mesma espécie consomem membros da própria espécie, ou seja, consomem outros indivíduos da própria espécie, certo? E aqui o exemplo nós temos a viúva negra, né? E o louva-a-Deus. Tanto um quanto o outro, após o coito, né? Após a reprodução, as fêmeas matam os machos justamente para ter um aporte a mais de proteína para que os ovos que vão ser gerados ali fiquem mais saudáveis. Então, a viúva negra e o louva-a-Deus, eles matam os machos após a reprodução para ter essa maior quantidade de nutriente disponível
para poder passar isso para os ovos que vão se desenvolver ali como resultado dessa reprodução. Então, é um exemplo de canibalismo porque mata indivíduos da mesma espécie, certo? E agora nós vamos falar de outro tipo de relação desarmônica, ainda com indivíduos da mesma espécie, sendo que agora a gente vai falar de competição. Dentro da competição, há uma disputa entre indivíduos da mesma espécie por território, pode ser por parceiros de acasalamento, pode ser por alimentos ou outros recursos específicos, certo? Aqui na imagem, nós temos uma plântula. Professor, o que é plântula? É o estágio inicial da planta, que ela está ali se estabelecendo para se desenvolver, para crescer e formar aí, quem sabe, uma futura árvore frondosa. Sendo que até o momento em que essa semente vai germinar e vai formar uma plântula, para que ela se estabeleça, ela está competindo ali com outras sementes, o melhor espaço, onde tem mais luz, certo? Então, aqui é um tipo de competição. A plântula, essa parte inicial do vegetal, ela compete com outras ali da sua espécie para estar no melhor ambiente para poder se estabelecer e virar aí uma árvore frondosa, quem sabe, certo? Vamos continuar falando aí sobre relações ecológicas e agora nós vamos falar das relações ecológicas interespecíficas harmônicas, certo? E aí o primeiro exemplo que nós temos, o primeiro tipo de relação que nós temos é o comensalismo. No comensalismo, indivíduos de espécies diferentes interagem e apenas um deles é beneficiado com a interação, mas sem causar prejuízo ao outro. E aí, como exemplo, nós temos o urubu em um lixão, certo? Que está aí interagindo com os restos, com os nossos restos, certo? Com o nosso lixo, com tudo que sobra da nossa alimentação, enfim. E a rêmora no tubarão, ela faz a mesma coisa. Ela anda ali perto do tubarão para se alimentar do resto de comida que vai chegar ali pela lateral dele. Então, o tubarão, quando ele dá uma bocanhada, parte daquilo que está comendo vai chegar perto e essas rêmoras, esses peixes que estão aí perto do tubarão, eles se aproveitam para se alimentar dos restos da alimentação do tubarão. É importante a gente falar que existe também um outro tipo de relação que é o inquilinismo. E o inquilinismo, alguns autores dizem que inquilinismo e comensalismo pode ser o mesmo tipo de relação. A diferença é que o comensalismo ele está relacionado com a alimentação. Então, os animais eles se aproveitam, algumas espécies se aproveitam de outras espécies para pegar os restos dos alimentos, que foi o que nós vimos aí na nossa cartela. Já o inquilinismo já vai estar relacionado com o abrigo, com proteção. Então, é uma espécie se abrigando, se protegendo em outra. Isso é uma divergência que tem dentro dos autores em biologia, mas é bom a gente sempre falar que existe o comensalismo e o inquilinismo, certo? Vamos ver agora um pouquinho sobre o mutualismo. O mutualismo são indivíduos de espécies diferentes. É quando indivíduos de espécies diferentes interagem e ambos se beneficiam, tá? E é importante a gente falar que esse mutualismo ele pode ser facultativo ou obrigatório. Quando a gente fala em facultativo, é que essa interação, essas espécies, elas vivem sem a interação, certo? Mas se houver a interação, tudo bem. Então, facultativo quer dizer isso, tá? Quando tem a interação, tudo bem, mas quando não tem, tudo bem também, certo? Mas quando a gente fala em mutualismo obrigatório, aí a gente já tem uma relação muito próxima entre essas espécies, e se essa relação acabar, aí vai ser ruim.
Então, esse mutualismo, essa relação, ela se torna obrigatória. E aí, na nossa imagem, nós temos o Lincoln como exemplo desse mutualismo obrigatório, né? Que é a relação aí, essa relação do vegetal com o fungo, que tem essa relação obrigatória, certo? Temos também outro tipo, como eu falei para vocês, o mutualismo ele pode ser facultativo ou obrigatório, né? Falei para vocês que o Lincoln é um exemplo de mutualismo obrigatório e agora a gente vai ver o mutualismo facultativo, que também pode ter um outro nome, que é protocooperação. E aqui é um tipo de relação ecológica em que os organismos envolvidos são beneficiados com a interação, porém, não são prejudicados se acabar. Então, se tiver ok, se não tiver ok também. E aí, no exemplo, nós temos a formiga na planta acácia, né? Então, quando a formiga está ali, a formiga protege a planta de outros seres comerem a planta, por exemplo, certo? Então, a formiga ela serve ali de proteção e para a formiga ela também tem um abrigo, ela também consegue alimentação quando ela está ali na acácia. Então, é um tipo de mutualismo facultativo, certo? Agora, se a formiga sair daí dessa relação, tudo bem para a formiga e tudo bem para a acácia, certo? Então, nós vimos aí o mutualismo, tanto o obrigatório quanto o facultativo. E agora nós vamos ver o parasitismo, né? Então, é uma relação ecológica interespecífica, com espécies diferentes e desarmônica, porque vai ter prejuízo, né? Então, quando a gente fala em parasita, a gente já sabe que há prejuízo aí, né? É uma relação entre duas espécies, na qual uma delas é chamada de parasita. E o parasita se beneficia à custa da outra, né? E essa outra que está sendo prejudicada é chamada de hospedeiro, que é o prejudicado aí da interação. E exemplo de parasitismo, ó, vocês estão vendo Ascaris lumbricoides, que é uma verme, né? Muito conhecida também como lombriga, né? Então, essa verme, ela cresce e estabelece no organismo, lá no intestino humano, e se aproveita dos nutrientes, né? E é algo que prejudica o ser humano que está com verme, certo? E é por isso que a verme é um parasita, e é um parasita muito comum, né? Que precisa ser combatido, e é por isso que existe a importância de sempre fazer exames e também tomar os remédios na hora, né, no momento em que se deve tomar, né, justamente para combater esses parasitas indesejados. Outro exemplo de parasita que a gente pode citar do ser humano também é o piolho. O piolho, quando ele está ali na cabeça, ele se alimenta do sangue. É um exemplo também de parasitismo, certo? Vamos continuar nas nossas relações e agora a gente vai falar do predatismo, que também é um exemplo de relação que ocorre com espécies diferentes e por isso que é interespecíficas e desarmônicas, porque alguém vai sair prejudicado, né? Então, o predatismo é uma relação em que um organismo chamado predador captura, mata e se alimenta de outro organismo que fica conhecido ou chamado de presa, né? E aí na imagem nós temos a nossa arpia, né? Que é o gavião real da Amazônia, que é predador topo de cadeia. Quando a gente fala em biologia e ecologia predador topo de cadeia, a gente está falando aí do predador top, né? Que ele se alimenta de vários outros animais. Então, a exemplo de predatismo, nós temos aí o gavião real, que se alimenta de cobra, de pequenos mamíferos, de pequenas aves, e tem uma alimentação aí bem diversificada por ser predador topo de cadeia, certo? Falamos do predatismo e agora nós vamos falar um pouquinho sobre competição. Ainda dentro das relações interespecíficas,
com diferentes espécies e desarmônicas negativas, nós temos a competição, que é uma relação ecológica entre organismos que buscam utilizar mesmo recurso limitados, os mesmos recursos limitados em um ambiente, certo? Então, aqui é muito comum a gente observar briga de animais por território, né? Então, é muito comum observar a briga de... a do território, eu acho que é o principal motivo de outras espécies estarem brigando, né? Por território, por alimentação, né? Então, nós temos a competição dentro de organismos, entre indivíduos de espécies diferentes, vai estar relacionado por território e alimentação. Já a competição dentro de indivíduos de uma mesma espécie também pode estar relacionado com território, com alimentação, mas principalmente com reprodução, né? Quando um macho escolhe uma fêmea, então briga contra o macho porque quer aquela fêmea, então isso ocorre em competição com indivíduos da mesma espécie. Lembrando que esse que a gente acabou de ver competição interespecíficas que ocorrem com indivíduos de espécies diferentes, certo? Então, nós vimos aí a competição, né? Vamos agora ver o amensalismo, né? Que é uma relação quando uma espécie libera uma substância tóxica que inibe ou prejudica o crescimento de outra espécie sem que haja qualquer efeito benéfico para a espécie que produz a substância. Eita, muitas informações, né? E aí, na placa de Petri, nessa placa utilizada em laboratório, a gente está vendo aí o penicillium. O penicillium é um fungo que ele produz a penicilina e combate a bactéria que desenvolve aí. Então, ela é um exemplo de amensalismo, porque a penicilina é a substância tóxica produzida pelo fungo Penicillium, que combate o desenvolvimento, o crescimento da bactéria, certo? Então, até aqui nós falamos bastante sobre relações ecológicas, falamos das relações ecológicas que ocorrem dentro de uma mesma espécie, que são intraespecíficas, e falamos também das que ocorrem em espécies diferentes a interespecíficas. E agora nós vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos, né? Eu vou citar alguns dos ciclos, existem outros também. Mas o que é importante a gente falar? Que os ciclos biogeoquímicos são processos naturais que reciclam os elementos essenciais à vida na Terra, né? Então, quando a gente fala em fósforo, em carbono, em água, em nitrogênio, a gente está falando de elementos que precisam retornar do ser vivo para o ambiente. E é por isso que ele é chamado de bio, que vem de vida, de gel, porque eu estou falando do ambiente, então aquele mineral que estava presente em um ser vivo, quando aquele ser vivo morre e é decomposto, aquele mineral vai voltar para o solo. Então, isso é um exemplo de ciclo biogeoquímico, certo? O mineral ele está fazendo um ciclo aí e é fundamental para a manutenção do equilíbrio, né? da manutenção do ecossistema. E o primeiro ciclo que eu vou falar aí para vocês um pouquinho é sobre o ciclo do carbono. Então, nós temos aí o ciclo do carbono, esse elemento que é muito importante porque ele está presente nas moléculas orgânicas, né? Então, nós temos carbono nos seres vivos, nós temos carbono nas rochas, nós temos carbono na atmosfera, né? Os gases, como o gás carbônico ou dióxido de carbono, que está aí bem no centro do ciclo, nós temos aí um exemplo, né, da presença do carbono, que é o dióxido de carbono. Nós também temos o monóxido de carbono, o CO, que é muito tóxico, né? Outro exemplo de gás. E aí a gente consegue observar bem a ciclagem do elemento carbono. Então, nós temos o CO2 que participa da respiração animal, né? Os animais, eles liberam, nós liberamos o CO2
enquanto a gente inala o oxigênio, a gente exala ou libera o gás carbônico, certo? Já na fotossíntese, esse CO2 ele é capturado pelos vegetais para poder produzir a glicose, que é a energia dos vegetais, certo? Quando os seres vivos morrem, aqui nós temos, ó, quando os seres vivos morrem, a matéria orgânica é decomposta, e esse carbono ele vai voltar aí para o solo. Aí, quando essa matéria orgânica ficou lá no solo por muitos e muitos anos, por muito tempo, nós temos aí a formação do combustível fóssil, que é de onde a gente tira, por exemplo, a nossa gasolina hoje, certo? Então, essa gasolina que a gente usa é a decomposição da matéria orgânica de milhões de anos atrás, certo? Então, aí a gente tem uma ideia do ciclo do carbono e agora a gente vai ver um pouquinho sobre o ciclo da água, né? E o ciclo da água envolve etapas importantes. Então, nós temos aqui a água em seu estado líquido, certo? Com o sol, essa água ela evapora. Quando ela evapora e chega até uma altura da atmosfera, ela se condensa. E quando ela se condensa, ela forma as nuvens, que vai formar a precipitação. Lembrando que precipitação a gente também chama de chuva, certo? Um outro meio para que essa água suba até a atmosfera é a transpiração dos seres vivos. Então, sobe tanto por evaporação como por transpiração, e daí existe outro termo também chamado de evapotranspiração. Mas quando ela cai na sua forma de chuva, na sua precipitação, ela volta, né, para os rios e lagos, ou então ela vai infiltrar no solo. E é por isso que também temos a infiltração. Então, são aí as etapas que ocorrem no ciclo da água. Outro ciclo muito importante é o ciclo do nitrogênio, porque o nitrogênio, gente, ele é muito importante porque ele está presente nos nossos ácidos nucleicos, nas proteínas, nos aminoácidos, então a gente precisa do elemento nitrogênio. E o elemento nitrogênio ele está disponível na atmosfera por meio do gás nitrogênio, que é N2, sendo que os seres humanos eles não conseguem trabalhar com esse gás, certo? Então, a gente precisa transformar esse gás em substâncias assimiláveis. E é daí que entra as bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Ou as raízes das plantas que conseguem transformar esse gás atmosférico, esse nitrogênio atmosférico, em substâncias que podem ser assimiladas pelos seres vivos, certo? Então, nós temos aí essa função dessas bactérias que vão transformar esse nitrogênio atmosférico em nitrogênio para ser utilizado. Mas daí, esse nitrogênio atmosférico, ele também precisa retornar para o ambiente. E também esse papel do retorno para o ambiente também é feito por bactérias, que nós chamamos de bactérias desnitrificantes, e essa desnitrificação é o retorno do gás nitrogênio para o ambiente para dar continuidade ao ciclo do nitrogênio, que assim como o carbono, que assim como a água, que assim como o fósforo e alguns outros elementos são muito importantes, e é por isso que os ciclos biogeoquímicos são fundamentais aí para manter essa ciclagem desses nutrientes entre os seres vivos e o ambiente em que eles estão inseridos, certo? Essa foi a nossa aula.